Pessoal, a Luísa vai ser a mediadora aqui. Luísa, tá me ouvindo? Eu te escuto, Turini. Você me escuta? Escuta, tudo certinho. Ótimo. Eu vou deixar desativado o som. No final do webinar eu entro com as perguntas, então. Pronto, ela vai juntar as perguntas do Q&A e aí no final ela fala pra gente. Vamos lá? Bom, galera, bom dia, Adriano. A gente está aqui fazendo esse primeiro webinar. É a primeira vez que a gente faz, então a gente não sabe direito como vai funcionar, mas a gente vamos tentar aqui fazer o melhor webinar possível. Adriano, bom dia. A gente hoje, a ideia, a gente vai ter um evento, esse evento vai ser dividido em 3 partes. A ideia dessa primeira parte que é hoje é mostrar um overview do mercado, mostrar, a gente fez um compilado de coisas que estão, de apresentações e de estudos de várias consultorias, para mostrar como é que está o mercado e como é que vai ser o futuro aí dessa pandemia que a gente não sabe direito como é que vai acabar. E então essa vai ser bem a discussão. Na quarta-feira a gente vai ter alguns clientes falando mais especificamente sobre como eles estão enfrentando e como eles veem o futuro depois de toda essa pandemia. E na sexta a gente vai ter uma sessão mais mano a massa. Então uma sessão que a gente vai falar por cima algumas coisas de investimentos, algumas coisas de ações que vocês podem fazer. Mas na sexta-feira o Léo Nares vai dar uma overview melhor de como fazer isso, quais são as ferramentas, mais no tático, para casar com as estratégias que a gente vai falar hoje. Tá? Bom, vou começar a mostrar minha tela aqui. Então, o primeiro slide aqui que a gente tem é mais uma piada, o Adriano que me mandou, mas é algo super que a gente espera para essa crise. Então, a gente vê aí quem que acelerou a transformação digital na empresa. Já não é mais TI, não é CEO, não é CTO. Já, na verdade, o coronavírus talvez vai fazer muito... A gente vai andar muito e acelerar muito essa transformação digital depois dessa pandemia. Adriano, você acha que as empresas que você tem contato estão acelerando ou não estão acelerando? Bom, ou ainda é muito cedo para falar? Legal. Antes de tudo, bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano Henriques e eu dirijo a área de plataformas do Google para a América Latina. Eu acho que para algumas, Turini, para algumas acelerou já. Né? Tem empresas que estão precisando se adaptar de maneira muito rápida, projetos que estavam parados há 1 ano, 2 anos, saíram da gaveta porque viraram soluções para pontos de dor. Outras empresas ainda estão tentando se ajustar e descobrir o que elas têm que fazer, mas eu não tenho dúvida que o efeito dessa pandemia vai ser acelerar a migração para canais digitais, acelerar o uso de inteligência artificial, acelerar a multicanalidade, que tudo isso parte do processo de transformação digital. Então, a resposta é, não tenho dúvida que vai acelerar. Eu também não. Na verdade, aqui a gente tem algumas coisas, um slide até da Bem, que mostra quantas pessoas estão pela primeira vez usando certos serviços digitais. Então, desde consulta digital, online, 34% das pessoas estão fazendo pela primeira vez, 33% estão fazendo pela primeira vez cursos online, e até tipo coisas que a gente pode ver que é banking, que a gente achava que todo mundo já estava usando, 13% das pessoas que estão usando online banking estão falando que é pela primeira vez. Então, assim, já está mudando o consumidor. Aqui a gente já vê que o consumidor está fazendo coisas, muitos consumidores estão fazendo coisas pela primeira vez, mudando o seu lado. Você tem algum estudo que mostra isso? Ou você tem de que quantas pessoas e como é que essas pessoas estão adotando pela primeira vez as coisas digitais? A gente tem alguns dados de mudança de comportamento, parte disso vem de buscas, parte disso vem do consumo de conteúdo. E a gente vê algumas tendências super fortes, assim. Primeiro, uma busca muito grande por conhecimento e informação. Né? Essa busca varia de acordo com a demografia do consumidor. Né?
consumidores mais jovens estão buscando mais informação em redes, consumidores adultos buscando informação em portais, em pay TV, e os mais velhos na TV. O tipo de busca que eles fazem mudou bastante nas últimas semanas. Então, a gente vê, por exemplo, um spike em busca de chinelos e pijamas e uma queda muito forte na busca por saias e vestidos. Tudo isso representa uma mudança de hábito. As pessoas estão comprando mais online, tanto alimentos, produtos de limpeza, quanto comida. Estão consumindo muito mais entretenimento online. A gente viu uma subida de 60% no consumo de mídia e estão mudando seus hábitos. Então, os horários que a gente costumava ver de consumo de conteúdo ou de busca estão mudando. As pessoas estão ouvindo podcasts à noite, estão buscando sobre ginástica de manhã. Os conteúdos mudam também. Então, de um lado, você tem uma série de buscas por melhor qualidade de vida, work-life balance, como é que eu trabalho de casa, como é que eu coordeno ser pai, ser mãe com as minhas atividades diárias, meditação, self-improvement, e uma migração muito grande para experiências virtuais. Então, você começa a ver shows, concertos, aulas, que antes eram feitas ao vivo, passando para esse mundo virtual. Ao mesmo tempo, uma preocupação grande com o futuro, para onde vai a economia, eu vou manter o meu emprego, isso gera medo. Né? Um outro ponto que eu acho que vale a pena falar são as conexões. Então, a gente nota que as pessoas estão estabelecendo conexões novas, seja fora de casa, seja dentro de casa. Então, muita busca de conteúdo por festas de Netflix, ou festas no Zoom, ou como é que eu uso videoconferência para trabalhar, ou para encontrar a minha família. Ao mesmo tempo, como eu sou um melhor pai, como eu convivo com a minha esposa ou com o meu marido dentro de casa, numa situação de confinamento. Filmes para família. Tudo isso é um retrato que está passando nesse instante, que é um instante muito especial, onde a gente está aprendendo a viver com esse novo estilo de vida confinado e, ao mesmo tempo, se preparando para uma volta que vai acontecer, não provavelmente para o mesmo lugar. Tem um dado aqui que para mim foi surpreendente também. Online banking para mim já foi surpreendente. A gente acaba ficando no nosso mundinho, a gente centraliza e acha que a gente é normal, mas outro que me surpreendeu aqui foi 26% das pessoas pela primeira vez estão pagando por entretenimento, ou seja, Netflix da vida, Globoplay. E 1/4 das pessoas estão fazendo isso pela primeira vez, das pessoas que responderam essa pesquisa e que estão usando Netflix. Até estava lendo um dado aí, acho que ontem, que a Netflix já passou, se estima que a Netflix já tenha mais de 10 milhões de usuários, o que seria maior do que todas as contas de TV paga do Brasil. Todo o número de assinantes de TV paga de todas as operadoras, que para mim foi surpreendente e provavelmente foi acelerado por causa dessa pandemia. Aliás, essa daí, a Board of Innovation, classificou chamou essa nova economia de low-touch economy. Acho que é um jeito de a gente pensar o que vai acontecer, então, quando a gente está mudando para esse mundo de poucos toques, e o que vai acontecer, né, com a gente. Tá? Eles chamam aqui que, na verdade, esse low-cost é a economia que vai surgir por novos hábitos e regulações, muito mais do que apenas só low-touch ou pouco toque. Ela provavelmente vai ser disruptiva para o jeito que a gente come, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente compra, exercita e gerencia nossa saúde e nosso tempo livre, nossas diversões. Tá? Aqui nesse gráfico, eu peguei também da Bain, de um estudo que eles fizeram, mas é legal de pensar talvez que esse novo mundo vai ser diferente para diferentes empresas. No número 1 aqui, a gente tem que essas empresas que são de travel, de
hospitalidade, ginástica e tudo mais, a gente sabe que eles estão mais sofrendo já agora. Essa linhazinha vermelha pontilhada quer dizer o agora. Então, essas pessoas tiveram uma queda de demanda e provavelmente vão ter dificuldade durante um bom tempo e para chegar de volta ao normal que tinha antes. Tá? Tem outro tipo de indústrias, tipo de vestuário, de beleza e tudo mais, que tiveram essa queda, mas se estima que depois que começarem a voltar, essa queda foi represando a demanda. Então, na hora que abrir a represa, as pessoas vão começar a consumir mais porque elas precisam disso e ficaram privadas disso até agora. Tá? Uma terceira exemplo aqui seria com os supermercados, com limpeza, com a infraestrutura de internet e tudo mais, que a gente vê esse pico, até o Adriano está falando, que muita gente está entrando, tem muita gente fazendo pela primeira vez as coisas, então muitos usos de infraestrutura de telecomunicações e que depois pode voltar para uma normal um pouco diferente do que a gente tinha antes. E por último, a gente vê aí de e-learning, de ferramentas de produtividade, de teleconferências e tudo mais, telemedicina, entretenimento online, que nunca mais vão ser iguais. Elas cresceram, tiveram um pico, porque a gente está todo mundo em quarentena hoje, e vão voltar para um patamar que já é acima do que era antes. Dri, você está vendo seus clientes dentro dessas 1, 3, 3, 4? Você acha que tem outras curvas que vão acontecer? Como é que está o pessoal reportando para você? Vamos lá. Eu acho que tem uma curva de tendência de indústria, que é o que a Ben está mostrando aqui, ou a Cantar está mostrando aqui. Mas dentro da mesma indústria, você pode encontrar clientes em situações diferentes, você pode encontrar empresas em situações diferentes. A gente divide as empresas num espectro, né? Do lado esquerdo são aquelas empresas que estão com ameaça de continuidade de negócio, estão com problema de fluxo de caixa, não tem como pagar as contas. Essas empresas estão focadas no curto prazo e muitas delas não vão passar essa crise. Porque depois da pandemia, a gente sabe, deve vir uma crise econômica associada. Movendo nesse espectro, você tem empresas que estão sob pressão, mas estão controladas e estão acessando quais são as alavancas de crescimento e recuperação que elas têm. Tem um caso de uma empresa de gym, né, de uma rede de academia de ginásticas que não tinha um produto online. Né? O negócio dela vivia das unidades físicas. Ela acelerou esse processo e hoje está lançando um produto online para conseguir manter os seus alunos pagando as mensalidades, e é de se esperar que, se ela conseguir potencializar esse produto, ela pode até sair disso mais forte, porque outros competidores que não tenham essa capacidade vão acabar perdendo clientes. Então, assim, de um lado você tem aquelas que estão challenge, aquelas que estão voltando, tem umas que já conseguiram pivotar, que já conseguiram descobrir quais são as linhas de negócio, quais são os produtos, quais são os consumidores que vão deixá-las acelerar. E, por último, tem umas que estão investindo mais, porque essa crise criou uma demanda nova para ela, específica para ela. Então, você tem um espectro amplo e varia muito da capacidade de resposta e do preparo que cada empresa tem para lidar com essa situação, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente pode focar em falar um pouquinho qual que é o futuro, como é que a gente vê essa nova normal, essas curvas que não voltam para a mesma demanda anterior ou que vão demorar muito tempo para recuperar, como é que a gente, como está vendo aqui, tem um slide da BCG que mostra quais as ações que as empresas já tomaram. Então, o verdinho claro é quantas pessoas já tomaram, ou seja, a parte de home office, a parte de rebound ou das novas oportunidades. A maioria já tem a parte de emergência, que eles chamam de rebound, recession, reimagination. Elas já passaram ou estão planejando passar. Existe toda uma parte aqui que ainda está mais escondida, que é a parte de como é que eles reagem no futuro. Tá? Como é que eles vão setar alguma coisa digital, como é que vai ser as viagens, as políticas. Tudo isso está muito no começo ainda. A gente
Desculpa, estou falando isso. Elas já tomaram reação. Na verdade, como é que a gente vê esse rebound? Como é que a gente vai voltar para o normal? Eu tenho chamado isso de nova normal. E como é que a gente vai reagir? As empresas ainda estão planejando ou já tomaram essa iniciativa? Então, a gente tem que planejar e a ideia agora é falar um pouquinho sobre esse futuro, tá? Basicamente, a gente tem aí nesse slide da BEM de novo, alguma coisa que a gente está aí de fases 1 a 6, então, ver a emergência, olhar cash flow, olhar, colocar as operações em modo de crise e, então, na verdade, o que eu queria focar com você, Dri, são, na verdade, esse lado 5 e 6. Então, como é que a gente defende contra esse declínio de receita? Você falou um pouquinho. E como é que a gente planeja para sair mais forte dessa crise? Como é que você está vendo essa coisa mais no foco, assim, olhando bem de como é que as pessoas estão vendo o novo consumidor, de ver como elas estão achando coisas no online? Tem mais algum exemplo que você queira dar? Alguma coisa que você queira comentar? Eu sei que você comentou um pouco disso agora há pouco. Acho que tem vários, né? Assim, para navegar a crise, que é esse momento que a consultoria chama de 1 a 5, você tem que ter, de um lado uma estratégia de posicionamento e conteúdo, e de outro uma estratégia de negócio e vendas, né? Em termos de conteúdo, dá para ver que as marcas mais bem sucedidas são aquelas que conseguem ser helpful, né? Ajudar os seus clientes, inspirar os seus clientes, estar presentes e se adaptar de maneira rápida, adaptar o discurso a essa nova realidade. Em termos de negócio, varia muito no estado que a empresa está. Se ela está enfrentando dificuldades financeiras, ela tem que focar em promover aqueles produtos que dão cash flow positivo e parar o resto. Aquelas empresas que têm um pouco mais de gás, elas conseguem fazer esse shift também, mas olhando um médio prazo, 3, 6 meses. E elas têm que aprender muito rápido, elas têm que rapidamente drivar a demanda para canais que sejam ativos, que funcionem, que sejam rentáveis. Se ela conseguiu descobrir alavancas de nova receita ou de manutenção de receita, ela vai ter que reaprender a trabalhar para poder acelerar essas alavancas. Mudar a mensagem, atingir as audiências corretas, possivelmente medir diferente, porque a métrica que ela tinha antes, de geração de tráfego na loja, por exemplo, não vale mais. A métrica é e-commerce e pode ser por um canal direto e pode ser por um canal indireto. Tem alguns casos de empresas de fast food. Perdão? A gente tem alguns casos de empresas de fast food que não tinham serviço de delivery. Como é que ela pode continuar mantendo os seus restaurantes funcionando? Ela tem que parcerar com empresas tipo iFood, com empresas tipo Uber Eats e direcionar demanda para lá. Ela tem que fazer co-marketing para direcionar tráfego para o iFood. Um projeto desse podia demorar 6 meses em outros tempos. Agora tem que estar no ar em 2 semanas. Né? Quem conseguir se adaptar mais rápido, quem conseguir entender qual é a nova realidade de audiência, qual é a nova realidade de canal, qual é a nova realidade de produto, e jogar os recursos para lá, vai sair mais forte. Quem não conseguir, vai sair mais fraco. Quanto ao futuro, quanto a esse novo normal, é muito difícil da gente saber hoje, é bastante cedo, né? Mas a gente sabe que algumas mudanças estruturais vão ser possíveis. O período que a gente vai ter para reaprender a trabalhar, ele vai ser curto. Então, muitas empresas estão usando esse tempo agora para se preparar para essa volta, para se preparar para se recuperar rápido. Um exemplo claro são empresas de travel. A gente tem alguns clientes, inclusive fora do Brasil, que estão usando esse período como aquele período de fábrica fechada, para revisar seu pagamento, revisar sua estrutura de dados, suas métricas, arrumar casa, porque eles não têm demanda hoje, para conseguir detectar rapidamente os pockets de demanda que apareçam quando as pessoas puderem viajar de novo e
e acelerar a partir daí. Então, assim, quem conseguir ter recurso para focar e se preparar, volta mais rápido e termina em uma posição mais forte. Para onde? Ou seja, com que força essas tendências de multicanalidade, de consumo online, de colaboração vão impactar os consumidores, a gente não sabe. A gente crê que é uma mudança definitiva, mas a gente precisa esperar um pouco mais para ver. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Aqui está falando bastante. O primeiro negócio, primeiro tópico aqui é pegar uma visão mais centralizada no cliente, e tem um tópico aqui falando do comportamento deles, e a gente tem que entender esse novo comportamento. Uma coisa que a gente tem falado bastante na DP6, e aí a gente vê uma oportunidade de ajudar nossos clientes, é que nesse momento, tudo que você está fazendo de ações, ou de compras, ou de assinaturas e tudo mais, todo o caminho do cliente vai estar online. Mesmo que você invista em marketing offline, mesmo que você tenha a TV, como as pessoas não estão saindo de casa, elas vão para um computador fazer aquela ação. Então, de um certo modo, a gente ganhou uma vantagem, uma oportunidade, também pode ser uma ameaça, mas quem for antes aproveitando pode ser uma grande oportunidade, é entender esse caminho que dá para medir melhor. Porque antes, a pessoa ir para a loja, sempre a gente tinha métodos para fazer a estimativa do que estão fazendo, mas nunca é tão bom quanto no online. Como é que você vê essa coisa da gente estar com tudo acontecendo online e essa oportunidade de medir, entender e olhar essa jornada do consumidor muito mais a fundo do que a gente tinha antes? Eu acho que é uma chance única. É óbvio que isso vai durar pouco tempo, né? As pessoas vão voltar a sair na rua, elas vão voltar a comprar fisicamente, mas a gente tem uma janela de oportunidade para tentar colocar esses sistemas de medição em pé, entender essa jornada do consumidor. Também não existe garantia que essa jornada vai ser a mesma jornada pós-crise, né? Mas acho que a questão é quem não tinha um sistema de medição on e off, ou quem não tinha um bom sistema de medição online, hoje está totalmente sem bússola, porque os negócios dependem disso. Então, assim, voltando à tua primeira questão lá, transformação digital virou necessidade básica, virou papel higiênico. Quem não tem, vai ter que buscar. Com certeza. Aqui tem um estudo da McKinsey, que eu puxei também, que mostra, eles foram perguntados, dividido por classe AB, B2, C1, C2, quantas pessoas falaram que estão mudando as lojas onde elas vão. Tá? Então, 22% das pessoas estão mudando para novas lojas. Do lado é quantas pessoas estão mudando para novas marcas dentro das lojas. Então, quase metade da classe A, B1 está mudando para novas marcas. E segundo, eles perguntaram o que vai acontecer depois que passar tudo isso, depois que passar a Covid. Aí, você pretende manter essas marcas? Então, aí você tem 16% das pessoas da classe A falaram que vão continuar usando a loja que eles trocaram, ou 10% das marcas que eles trocaram. Aqui um pouquinho mais mostrando o que vai ser essa troca, o que eles vão fazer, como é que foi a troca que eles fizeram. Então, alguns foram para lojas mais perto, outros 17%, 14% foram para online, e outras para umas que entregam melhor, que é justamente o que você estava falando do Uber Eats e do iFood. Você tem visto alguma dos seus clientes tomar como é que eles se defendem? Primeiro, para não ser trocado, primeiro, para continuar na cabeça do consumidor, e segundo, para que, se foi trocado, voltar para eles. Você vê algum insight para as pessoas, as marcas mais a fundo podem fazer agora? Acho que volta aquela questão que eu coloquei antes. As marcas estão buscando se posicionar com mensagem, com produto, com canal de serviços e de venda. Ninguém tem muita certeza se vai haver, quanto desses hábitos vão continuar ou não, se as pessoas vão voltar ou não. Mas acho que você citou um ponto no começo da conversa que é a experimentação, né? Uma grande coisa que essa crise está gerando é que pessoas que nunca usaram canais online para fazer determinadas coisas passaram a usar. Isso certamente vai acelerar mudança de marca, vai acelerar mudança de canal. A sensação que eu tenho, pessoalmente, é que
Em 2 anos, a gente vai ver uma mudança similar a que demorou 10 anos para acontecer por conta de smartphones. Os smartphones foram a grande ferramenta de coordenação da internet e do acesso, mas ainda tinham barreiras para determinados serviços e para determinados segmentos. Hoje, o meu pai, que tem 80 anos, está fazendo compras online no supermercado. Eu não sei se ele volta aí no supermercado depois. Ele tem a listinha dele e são levadas as coisas para casa. Esse tipo de barreira foi quebrada. E eu acho que é daí que vai nascer esse novo normal. Eu também acho. Acho que teve muita gente fazendo no supermercado pela primeira vez. Acho que é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas que nunca fizeram fazendo agora. E acho que tem isso, assim, esse estudo da McKinsey mostra que as pessoas podem não voltar. E eu realmente acredito que a gente vai ter uma nova normal, e uma normal onde o online vai ter uma força muito maior do que tinha antes. E aqui, ó, o último tópico que eu gostaria de falar como é que você enxerga o investimento nessa hora? Você falou que tem alguns clientes que estão investindo mais. Será que isso é bom? Será que não é a hora errada? Tem que esperar passar? E eu trouxe alguns exemplos aqui de empresas de outras crises, como é que as empresas investiram e o que aconteceu. O caso da Sanofi, por exemplo, que investiu lá na crise, acho que da bolha de 2000 até 2003, ela aumentou os gastos, aumentou os investimentos. Isso fez ela ganhar, na hora que voltou a economia, fez ela ganhar muito share de mercado, e até isso levou ela a adquirir uma das grandes concorrentes dela, que era a Aventis, tá? Existe gente, eu já li isso em alguns lugares, falando que a crise do SARS, que pegou muito para o Oriente, mas a gente não teve muito contato, até todo mundo fala que eles reagiram muito melhor, Coreia, China, reagiram muito melhor dessa vez, porque eles já tinham pego a SARS, eles já tinham se protegido, eles já tinham tomado as decisões, mas que aquele momento de SARS no Oriente, na China principalmente, fez crescer muito a parte de e-commerce, que o Alibaba é um dos pontos de inflexão de quando eles começaram a vender mais. E hoje é uma empresa de 470 bilhões de dólares aí de market share, um gigante de e-commerce. E esse foi um momento de mudança para eles. Aí um exemplo mais de agora, assim, do que está acontecendo agora. Essa loja Link, não sei nem falar, Link Chuan, que é de cosméticos, ela teve que fechar as lojas. Agora na Covid, ela teve que fechar as lojas, ela fechou 40% das lojas. E o que ela fez? Ela colocou todos os funcionários das lojas para virar advisors dos consumidores através do WeChat. Se eu não me engano, eu vi uma coisa bem parecida da Via Varejo, que está na TV falando, putz, liga para mim, vai para o WhatsApp. Os vendedores estão lá atendendo via WhatsApp. Aquele vendedor que estava na loja vai para o WhatsApp fazer. E aqui é legal porque já tem um resultado, então ela viu, essa Link em Chuan, ela viu crescer 200% a venda delas em relação ao ano passado, com as pessoas fazendo esse chat online, usando o WeChat, para os funcionários da loja usando o chat para ajudar os consumidores. Só um outro negócio, aqui a gente tem visões de outras empresas, tipo, tem uma da Booz Company, que mostra que as grandes empresas, elas, na verdade, elas aumentaram as 100 maiores empresas, elas aumentaram qual que era o investimento deles em research and development, e isso se mostrou normal, mostrou uma boa decisão. Aqui a gente vê uma visão aqui eu nem sei de onde que é, mas que o EBITDA das empresas que investiram mais durante a crise cresceu muito mais depois dela, tá? Essa aqui é do Gartner, desculpa. E aqui tem uma da Bain Company de novo, mostrando, ela pegou aquelas pessoas que estavam investindo durante a crise de novo, e aí elas conseguiram crescer muito mais depois que passou 2008, 2009 da crise, elas conseguiram crescer muito mais do que os seus contrapartes. Dri, você vê essa coisa de investimento? Como é que você vê essa coisa de as pessoas investirem mais no online, investirem mais? E mais do que isso, qual seriam as suas sugestões se eu quero aumentar meu investimento? Quais seriam as áreas que você diria que são as melhores para ter investimento agora? Bom, assim, de novo olhando
olhando cada empresa com a sua realidade, né? Você tem extremos, tem empresas que não têm condições de investir nada, você tem empresas que já enxergaram oportunidades ou que estão bem posicionadas para tomar partido das oportunidades e vão investir e tem caixa para investir. A grande dúvida está naquelas que estão no meio, né? Vale a pena investir em digitalização? Vale a pena investir em infraestrutura? A gente fez um estudo há 1 ano e meio, 2 anos atrás, com o Boston Consulting Group, em que a gente mapeou a maturidade digital das empresas do Brasil, das grandes empresas. 1/3 delas estão muito imaturas digitalmente, em termos de infraestrutura, em termos de processo, em termos de organização. Só 1/3 está madura e muito mais, tem poucas empresas, acho que 2, 3%, que estão no nirvana, que a gente chamou de multiconectado. A gente acha, e a gente já tem outros estudos mostrando que essas empresas mais maduras são mais eficientes e mais rentáveis. O que eu acho é que essa crise vai acabar aumentando esse gap. A escolha das empresas vai ser, eu vou estar de um lado, do lado maduro ou do lado imaturo, né? E nesse mesmo estudo, a gente conseguiu identificar algumas áreas de atuação que eu acho que ajudam a responder a tua pergunta. Tem 3 áreas relacionadas à tecnologia, né? Então, dados conectados, integração de dados, sendo um grande vetor, uma grande alavanca de transformação digital. Automação, baseada em inteligência artificial, machine learning. E a terceira é medição acionável, medir as coisas certas de uma maneira que você consiga aplicar e tomar decisão baseada nisso. Essas 3 áreas, cada uma tem um efeito que varia de 6 a 8% em impacto em receita. Na época pré-crise, na época onde digitalização não era tão importante quanto é agora. A gente também mapeou alavancas relacionadas à organização, a como as empresas estão estruturadas. E basicamente 3 eram as mais importantes. Ter especialistas com os skills corretos, então um foco em pessoas, em desenvolver as capacidades das pessoas, em usarem dados, em fazer test and learn, em tomarem decisões baseado em analytics. Processos ágeis, uma empresa mais magra, capaz de dinamicamente mover recurso e foco para onde existe oportunidade. E, por fim, o repensamento das alianças estratégicas, seja com empresas fornecedoras, seja com parceiros de negócio, como é que eu trabalho a minha relação com as agências, produtores de conteúdo, com as empresas de tecnologia. Essas seriam as 3 áreas de atuação de organização. Eu acho que esse estudo continua válido. Ele tinha uma visão de médio prazo que basicamente agora virou uma visão de curto prazo. Eu tô bem na linha do que eu acho que tem que fazer agora, essa mudança da Covid. Algumas provocações que eu acho legal de fazer, essa coisa do online ser hoje o local que as pessoas estão completando a jornada delas, 100%, agora que a gente está confinado aqui em casa, mas como mostra aquele gráfico, algumas pessoas vão continuar fazendo, como você falou do seu pai e tudo mais, as pessoas vão continuar fazendo. Então, uma parte disso a gente tem que saber medir, não para agora. A gente tem que medir melhor, porque esse sistema de medição, como você falou, de analytics, vai nos dar insights dessas novas pessoas. Outra coisa que eu sempre penso aqui é a inteligência artificial. Você falou, é um investimento que é legal de fazer. Acho que a gente tem essa nova normal e a gente talvez não possa confiar tanto no passado. Então, a gente vai ter que ter uma inteligência para ver o futuro. Então, a inteligência artificial vai ajudar a gente a projetar um futuro, mesmo com poucos dados, mesmo não tendo um passado para analisar, a gente tem que ser rápido e ela pode ajudar a gente a ser bem rápido nessa inteligência. E, por último, acho que essa Covid, ela está fazendo a gente quebrar barreiras que eram mais culturais que a gente não conseguia antes. Então, de um certo modo, hoje é imperativo, se você tem seu consumidor mais online, que você coloque a inteligência que você tem desse consumidor dentro dessa jornada. Então, eu posso ser mais assertivo com tudo que eu falo, como é que eu lido em cada etapa da jornada, se eu colocar as informações que estão em silos ainda para dentro
do digital e para deixar mais assertivo como é que eu falo com essa pessoa, como é que eu converto ela. Então, acho que eu diria que, para mim, investimentos importantes agora são, bem em linha que você falou, a gente conseguir tirar dos silos e colocar as informações do cliente e acompanhar eles muito mais assertivos durante a jornada, a gente usar a inteligência artificial para rapidamente ver como agir e como vai ser a projeção do futuro, e medição da jornada e ter todos os pontos e cada um deles medido para a gente conseguir acompanhar essa jornada e conseguir manter as nossas rentabilidades e nossas vendas. Dri, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, acho que está perfeito. É só fazer o balanço entre o que eu tenho que implementar em termos de infraestrutura e de tecnologia e o que eu tenho que mudar na minha empresa para tomar proveito disso. Quer dizer, não adianta você ter um sistema de métricas, um sistema de inteligência artificial que te ajude a tomar a decisão e que você não tem um processo para implementar essa decisão, ou para pivotar essa empresa, né, a atividade dela de maneira ágil, né, que você não tem os profissionais capazes de usar essa informação, você não tem os parceiros capazes de executar isso contigo. Mas são dois lados, tem um lado de organização e tem um outro lado de infraestrutura. Tá, com certeza. Eu acho que tem um lado também de cultura, né? Que é essa coisa que eu falei de quebrar os silos e tudo mais, que às vezes não é nem investimento, você não precisa nem investir, mas quebrar essa cultura é algo que eu acho que é bem complicado. E voltando à piada do começo, não precisa de um C-level nesse momento. Agora a gente está em situação de guerra, né, que as pessoas estão falando, e é hora de repente, de quebrar essas barreiras e, se tudo der certo, que essas barreiras continuem quebradas daqui para frente. Perfeito. Certo? Luke, acho que chegou uma dúvida aqui. Tem um par de perguntas. Né? Na verdade, temos, por enquanto, duas perguntas, pessoal. A primeira direcionada para o Adriano, especificamente. Na visão do Google, quais as métricas do digital que as empresas devem se preocupar mais para que elas consigam se recuperar de forma mais acelerada no pós-crise? Se o Google tem alguma visão em relação a isso já. Olha, a pergunta é ampla, mas assim, outra vez a resposta depende de em que momento essa empresa está. As empresas que estão challenge ou ainda acessem na situação, ela vai ter que buscar as métricas de receita em relação de rentabilidade por canal, por audiência, por produto. Ela basicamente tem que entender o que está funcionando, o que está funcionando e o que não. Obviamente, ela também tem que mudar a maneira como ela atribui os resultados. O Turini colocou foco num ponto, que agora a importância da venda offline, do canal offline é menor. Então, tem um ajuste dessas métricas para esse momento de confinamento e depois a gente vai ter que voltar com métricas de funil inteiro para aprender como mudou esse comportamento depois da crise. Né? Mas, assim, agora o básico e não assumir o teu método histórico de medir, porque dependia de um contexto que ele não existe mais. Né? E começar a discutir se vai variar de negócio para negócio, qual é a melhor maneira de acompanhar a experiência do consumidor daqui para frente. A gente criou, por exemplo, alguns dashboards básicos que permitem comparar o que aconteceu pré-confinamento e pós-confinamento, dentro do funil de compras do GA, dentro de todas as métricas de visitação e de e-commerce. Esse é um bom começo para tentar entender e começar a pensar em como alavancar essas mudanças de comportamento. Perfeito. Maravilha. Tem uma segunda pergunta que é generalizada para os dois, sobre campanhas
qual o tom que deve ser usado no marketing daqui para frente? Se vale a pena continuar investindo em mídia ou é melhor, na visão de vocês, segurar o orçamento? Eu acho que vai bem no sentido do que a Adriana falou. Eu não sinto a vontade de falar da mensagem. A gente trabalha com números e com métricas e com ciência. Eu acho que não sou a pessoa mais adequada para falar se tem que mudar a mensagem ou não. Mas, de qualquer forma, o investimento é o que eu falei. Assim, eu botei 3 exemplos, um da Booz, um da McKinsey, o outro da Gartner, mostrando que empresas que continuaram tendo rentabilidade durante a crise, continuaram investindo em desenvolvimento de R&D, essas pessoas, essas empresas, elas cresceram muito mais depois da crise. Mostrei alguns exemplos também de empresas que passaram na China pelo SARS e tudo mais. Então, assim, é óbvio que o caixa é o rei hoje das empresas. Não dá para você investir e ficar sem caixa. A gente quer preservar os empregos. Tem empresas e empresas. Tem empresas que realmente estão no ritmo e vão estar ainda na gestão de crise. Existem aquelas que já podem investir. O máximo que você conseguir investir e com mais inteligência e coisas que você investir que vão continuar te trazendo uma vantagem competitiva para depois da pandemia, eu acho que é mais do que válido. Mas é aquilo, tem empresas que hoje nem conseguem, mas se conseguir, acho que isso vai se pagar se você investir inteligentemente em coisas que vão te dar uma diferencial para o futuro. Dri? Vamos lá, eu concordo, acho que a gente tem que olhar dois lados, né? Existe uma oportunidade de posicionamento, existe uma oportunidade de geração de demanda de curto e médio prazo, né? As empresas que têm caixa para investir, porque aquelas que não têm não vão ser capazes, devem olhar duas coisas. Tem várias empresas, tem um caso da Nintendo, por exemplo, cujo estoque de videogames nos e-commerces acabou, né, nos Estados Unidos. Mas eles continuaram investindo em posicionamento. Eles acham que isso vai gerar um spike de demanda assim que esses produtos cheguem. Tem vários bancos, tem vários telcos fazendo a mesma coisa, investindo em posicionamento. De outro lado, se você conseguiu encontrar uma alavanca de curto prazo ou de médio prazo de promoção, de aceleração comercial, um produto, um serviço que tenha aderência a essa nova realidade, é a oportunidade de ganhar share. Então, são as duas coisas. E o tom sim muda, né? A gente espera que o tom da comunicação seja um tom consciente da crise que a gente está vivendo. As pessoas estão vivendo essa crise de maneira distinta. Tem gente que tem parentes mais velhos, né, que tem condições existentes, que estão num estado emocional bastante complicado. Isso vai ficar pior. A gente vê o que aconteceu, a gente, né, conversa com os Googlers da Itália, da Espanha, da Ásia, e essa coisa tende a se repetir aqui em algumas semanas ou em uns poucos meses. Então, o tom da comunicação muda, né? É uma oportunidade de posicionamento, é uma oportunidade de ser inspiracional, de estar presente, de ajudar as pessoas, e também é uma oportunidade comercial se você tiver uma oferta adequada a esse novo contexto. Maravilha. Turini, você quer dar uma olhada no seu acesso aos Q&As para entender se a gente tem mais alguma pergunta aí para vocês que não tenha chegado para mim? Porque é possível que isso tenha acontecido. Tá. Enquanto você checa, deixa eu aproveitar para lembrar todo mundo que está escutando o webinar que na quarta-feira a gente vai ter aí uma segunda sessão nesse mesmo horário, às 10 horas. Vai ser mediado pelo André Folli, que é Business Development da ADP6, ele é diretor de Business Development da ADP6, com a minha participação e 2 convidados das empresas Globoplay e Itaú. E na sexta-feira, dia 17, também às 10 horas, a gente vai ter o webinar do Leonardo Nares, que é o nosso CIO, tratando um pouco das abordagens para os novos desafios com métricas. Então, vai ter uma pegada um pouco mais hands-on, assim, e mais prática de como se sair aí nesse processo do pós-crise. Dri, tem uma pergunta aqui
que o Walter fez, no caso de startups de tecnologia e inovação, que ainda não lançaram os produtos, você acha que eles deveriam aguardar ou é a hora dá para lançar através de algum caminho diferente? Depende do produto, né? Se eu tivesse um produto de dar aula de ginástica em casa, eu lançaria ontem, né? Se eu tiver uma aplicação de mapping, né, para andar na rua, não, depende. Assim, acho que a grande análise é: o meu consumidor, ele está disposto a usar isso agora? Vai fazer sentido para a vida dele? Vai solucionar uma questão premente dele? Se sim, lança, né? Se não, espera. Eu tenho acompanhado uma empresa que está bem nessa situação, e basicamente ela não faz nenhum sentido para esse momento, ela tem muito a ver com corporativo, as pessoas não estão lá, precisa provavelmente a venda é feita muito no presencial, então, de um certo modo, eles estão aproveitando para desenvolver mais o produto. Então, tinha um MVP bem incipiente, mas que já ia começar, já tinha até como começar com alguns testes, mas decidiram parar e melhorar o produto para a hora que for mais adequado para lançar. Uma pergunta que eu posso responder aqui é sobre se vale a pena usar os dados anteriores, sendo que a gente tem uma nova normal, a gente tem uma coisa radicalmente normal agora, radicalmente diferente agora, e a gente vai ter uma nova normal lá para frente. O que eu acho, assim, falando até com estatística e tudo mais, a gente pode usar, sim, os dados anteriores, a gente pode, mas sempre com cuidado de lembrar que talvez aquilo é um cenário que não existe mais. Tem coisas que vão continuar iguais na jornada, tem coisas que vão ser muito diferentes. Então, esse negócio que está sempre, quando olhar os números, quando olhar as análises, tem que ter certeza de que o para trás é uma coisa diferente do que é o para frente. E ver o que é possível de utilizar lá de trás e o que não é adequado utilizar. Você quer falar alguma coisa, Dri? Não, eu vou na mesma linha. Acho que a gente já tem sim que integrar esses dados até para ter medida de comparação. Eu acho que as pessoas, o comportamento muda, mas ele não muda 80%, né? Acho que o cuidado que a gente tem que tomar é o mesmo cuidado que a gente toma com dados muito antigos, né? Se a gente olhar dados sobre consumo digital de 5 anos atrás, a gente olha com um viés, entendendo que o comportamento mudou. A gente vai ter que comprimir essa linha do tempo. Então, os dados de 2019 estão muito mais longe de 2020 e 2021 do que uma escala de tempo normal, diria. Esse é meu take. Sim. E daí, você vê algum risco, aqui o Matheus está perguntando, você vê algum risco das empresas se prepararem para uma nova normal e os hábitos não mudarem? A questão é, esses hábitos já estavam mudando, né? A gente tinha um momento, as pessoas estavam andando mais para o digital, as empresas estavam trabalhando de maneira mais colaborativa, de maneira mais distribuída, o machine learning começava a ser aplicado. Quer dizer, não é que a gente vai voltar para trás, talvez a gente volte à velocidade anterior, mas a gente já estava indo nessa direção. A direção não mudou. O que mudou foi o timing. Eu acho que uma coisa que eu pensei aqui agora, talvez também os clientes estejam em times diferentes. Então, talvez tenha entendido um cara que era super digital, que fazia supermercado e tudo mais, ajude a entender esses novos 20, um quarto de pessoas que estão entrando novos e que talvez vão ter comportamentos parecidos. É isso que eu falei. É ter certeza de que você ter consciência de que o dado é antigo e que pode não refletir a verdade, mas que muitas vezes você está vendo uma pessoa que está muito na frente da adoção online, seja característica de quem está começando agora igual, ou tem a mesma adoção. Eu também acho isso, acho que não tem como voltar. A gente já está indo. É que nem mobile. Mobile, uma hora aconteceu e aconteceu muito rápido, não existe voltar. Bom, é isso, acho que... E acho que tem, só
Só para somar mais um ponto, que é a pressão competitiva e a pressão de mercado. A gente espera que haja, a gente sabe que vai haver uma retração da atividade econômica. Isso é basicamente seleção natural. Quem estiver preparado, quem se adaptar mais rápido sobrevive, e quem não fizer isso vai perder share ou corre o risco de fechar. Então, assim, existe uma adaptação, existe uma mudança do consumidor, mas tem uma mudança de cenário. O fato da gente da gente viver um tempo de dificuldade econômica vai ainda mais acelerar essa transformação, porque quem tiver adaptado sobrevive, quem não tiver, não. Então, eu acho, sinceramente, que está na hora de se coçar. Perfeito. Bom, acho que era isso. Acho que foram só as perguntas que tem. A gente respondeu a maioria. Eu queria agradecer a todo mundo por esse tempo. Acho que foi bem proveitoso. Acho que é legal conversar. É um pouquinho estranho só falar com um monte de gente que a gente não consegue ver a cara, mas estamos à disposição também, que se quiserem mandar dúvidas depois, podem mandar. Queria agradecer a Adriana aí pela presença. Acho que é sempre importante ter uma visão de alguém que está super posicionado no mercado, que é o Google. Então, agradeço bastante aí pela sua presença e por todos os fatos que você compartilhou com a gente. Mais alguma coisa que você queria falar de final? Não. Obrigado por ter me chamado. Conte comigo. Tá ótimo. Bom, gente, obrigado. Como a Lu falou, temos outras sessões na quarta e na sexta. A gente se vê lá. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.